Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7, versículo de número 6. Vamos falar hoje sobre expiação limitada ou redenção particular. É o nosso tema do estudo hoje. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6 diz o seguinte, essa é a palavra do Senhor. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Vamos orar mais uma vez. Deus bondoso, obrigado, Pai, pela tua graça, que é revelada através da Escritura, da pregação, da santificação, através da obra do Teu Espírito, através da obra poderosa do Senhor Jesus. E Te louvamos também por essa verdade tão maravilhosa que é a redenção particular, ó Pai. Pedimos que o Teu Espírito esteja conosco, nos dando entendimento e amor, ó Pai, às Tuas verdades, Senhor Deus, e que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa tarde. Eu te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Expiação limitada, meus irmãos. Já falamos, como foi dito, sobre depravação total, sobre eleição incondicional e hoje sobre a expiação limitada. Apenas para que fique claro essa questão da expiação, não sei se todos conhecem muito bem esse tema, e para ilustrar o significado disso, eu lembro muito bem, numa das primeiras conferências sobre família que eu participei lá em Salvador, e o pastor Ted Tripp estava trazendo a palavra, né? E aí ele foi fazer uma ilustração do amor sacrificial de Cristo e sobre a maneira como o marido deveria refletir isso na vida da sua esposa. E aí ele disse que uma ovelha dele havia procurado ele e falado que a esposa dele estava pecando muito contra ele e repetidas vezes naquela mesma situação, e que ele sempre tinha o mesmo comportamento à noite, fechava a porta do quarto e falava: Senhor Deus, tenha misericórdia da minha esposa, perdoa o pecado dela e faz com que as consequências desse pecado caiam sobre as minhas costas. Esse homem, ele não apenas entendeu o papel do homem como marido, mas entendeu principalmente a mensagem do Evangelho. Quando se fala de expiação, é exatamente essa ideia que a gente deve trazer à mente. Quando há pecado, quando há algo, transgressão da lei, a punição ela é exigida. E a expiação que ela faz, ela transfere a culpa, fazendo do culpado inocentado, não por nada, desde que a punição seja feita naquele que recebe a culpa pelo pecado. E a ideia de expiação é exatamente essa. Ao longo da história da igreja, isso sempre foi considerado aceito por toda a cristandade. Isso nunca foi discutido. Sempre foi, na verdade, esse é o ponto, inclusive, de qualquer religião, até das religiões falsas, a ideia de que há pecado no homem e que ele precisa de redenção, que a culpa que ele tem precisa ser expiada. Alguns vão dizer que são as suas obras, outros vão dizer que são seus falsos deuses, mas o que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é a verdade, diz, é que há expiação apenas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a ideia de expiação é exatamente essa, de reparação e de remissão de culpa. E o que é interessante a gente pensar a esse respeito é que por toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, essa ideia vai estar presente, é isso que a gente vai fazer hoje aqui. E é importante lembrar que essa expiação, ela é por um povo específico, é isso que a gente vai discorrer ao longo desse estudo. Quando a gente olha para a história da igreja com relação à doutrina, a gente vê três doutrinas centrais sobre a questão da expiação. Uma é o universalismo, a outra é o arminianismo e a outra é o calvinismo. No universalismo diz que o Senhor Jesus Cristo morreu por todos. Então, santidade não é exigida, a obra de Cristo não é exigida,
a operação do Espírito Santo não é exigida. O Senhor Jesus Cristo simplesmente morreu por todos, independentemente de qualquer coisa. No arminianismo, a ideia é de que Cristo morreu pela humanidade, mas que é necessário um passo de fé do homem para que essa obra tenha eficácia, né? E no calvinismo, que é, obviamente, e o que a gente vai ver aqui, a verdade, a ideia é de que Cristo morreu pelos seus eleitos, o que significa que há um grupo que perecerá eternamente, porque o Senhor Deus não expiou em Cristo Jesus os seus pecados. E diante do que a gente tem estudado na nossa confissão de fé, né, a gente tem estudado a suficiência das Escrituras, a minha ideia hoje é fazer um pouco diferente. Eu quero que a gente olhe apenas para o Antigo Testamento e veja como essa doutrina ela é desenvolvida no Antigo Testamento. E o nosso pastor sempre diz isso aqui de púlpito. Quando a gente vai falar sobre qualquer doutrina, a gente precisa olhar primeiramente para o Antigo Testamento, porque ele é a base da revelação de Deus, né? A gente entende que a revelação ela é progressiva, então a gente não pode compreender perfeitamente uma doutrina ignorando parte basilar dela, que é o Antigo Testamento com relação a toda a verdade. A gente não pode entender o dia do Senhor, a gente não pode entender os 10 mandamentos, a gente não pode entender a expiação limitada se nós não olharmos para o Antigo Testamento, e esse vai ser o meu objetivo hoje. A gente até vai dar no final uma passadinha nos textos do Novo Testamento, mas a minha ideia é que a gente olhe apenas para o Antigo Testamento. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós temos uma mensagem muito clara a respeito do nosso Deus, né? De que Ele é soberano e de que não é apenas o Criador, mas é soberano Redentor. E desde Gênesis, eu vou até pedir para que vocês abram aí Gênesis capítulo 3, versículo 15, a gente tem essa ideia de redenção. A gente vai trabalhar inicialmente isso, mas olha que interessante que o professor do Antigo Testamento, G.E. Wright, diz a respeito disso, da eleição no Antigo Testamento. Ele fala que a doutrina do Antigo Testamento de um povo escolhido, povo santo, é a principal pista para entendimento da significância do povo de Israel como objeto do amor e da misericórdia de Deus. E é exatamente isso que a gente vai ver. O que significa essa escolha? Significa o fato de que é o Senhor Deus derramando o seu favor sobre um povo específico, derramando então redenção. Gênesis 3, versículo 15, ele diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A partir da queda de Adão e da expulsão dele do jardim, e a partir do relato da descendência de Adão, a gente tem 2 quadros com relação ao desenvolvimento da história da redenção. Aqueles a quem o Senhor Deus, como eu falei, mostra o seu favor, e aqueles a quem o Senhor Deus mostra o seu desfavor. E logo de início, a gente vê a história de Caim e Abel. Abel, aquele a quem o Senhor havia feito uma oferta agradável diante do Senhor, e Caim, de maneira consciente e rebelde, fez uma oferta que não era segundo a vontade do Senhor Deus, né? E de consonância com aquilo que a gente vê em Gênesis 3,15, né? Aquela divisão clara dos filhos da serpente, dos filhos a descendência da mulher, desculpem. Esse padrão ele continua, né? A gente viu Caim e Abel, aí a gente vê Sete até Noé, aqueles que seriam os beneficiários da bênção do Senhor. A gente vê, por exemplo, Caim até as gerações contemporâneas de Noé, como aqueles que recebem a ira e o desfavor do Senhor, né? A gente tem um relato, né, nas Escrituras de que na época de Noé a ira do Senhor, né, o pecado, na verdade, ele abundava sobremaneira, e por isso veio a ira através do dilúvio.
Então você vê também na época de Noé essa diferenciação. Você tem também, continuando na descendência santa, Sem e Jafé, e de maneira contemporânea, o povo de Canaã. Vou pedir para que vocês abram aí em Gênesis capítulo 6, só para ilustrar essas duas correntes do favor e do desfavor do Senhor. Gênesis capítulo, eu disse capítulo 10? Sim. Capítulo 10, na verdade, versículo 6. Gênesis capítulo 10, versículo 6 diz o seguinte: os filhos de Cã, aqueles a quem o Senhor Deus demonstrou o seu desfavor, né? Cush, Misraim, Put, Canaã. Versículo 11: daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Calá, e entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Versículo 14: Patuzim, Casluim. Versículo 15: Canaã gerou a Sidom e seu primogênito Iaete. Vou até o versículo 20. Versículo 16: os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus. Reparem, são os inimigos do povo de Deus aqui. Os Arvadeus. Versículo 19: o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admar e Zeboim até Laza. São esses os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, suas terras e suas nações. Então, isso aqui está bem claro para a gente. Agora, é interessante a gente olhar para a eleição do povo de Israel como um povo escolhido dentre todas as outras nações do mundo. A gente já viu isso no texto de Deuteronômio. Eu quero que, à medida em que a gente vá caminhando pelos textos, a gente pense em duas questões que se confundem por motivos óbvios: a salvação de um povo em si, e também sem ignorar o fato de que a salvação ela é individual, e a gente vai ver isso mais para frente. Então, quando a gente considera o Antigo Testamento, a gente precisa entender dois eventos que são muito importantes para o desenvolvimento dessa doutrina, que é o chamado de Abraão, e é ali que o Senhor Deus estabelece a sua aliança, né? E a redenção de Israel a partir do Êxodo sob Moisés. E esses acontecimentos, esses eventos, eles são muito importantes e muito didáticos para a gente como povo de Deus, né? Então, eu queria que vocês mantivessem a Bíblia de vocês aberta, porque a gente vai abrir em alguns textos que provam essa questão, né? Do povo de Israel sendo escolhido em detrimento de outros povos. O primeiro texto-chave que eu queria que os irmãos abrissem, Deuteronômio 4, versículo 37. Deuteronômio 4, versículo 37. Porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo presente com a sua grande força, para lançar diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra e para te dar por herança, como hoje se vê. Deuteronômio 7, como a gente já leu, mas a gente vai ler mais para frente, versículos de 6 a 8. Deuteronômio 7, de 6 a 8. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Versículo 7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu para que fosses porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o povo menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. Esse texto aqui, ele é extremamente didático para a gente, né? Ou seja, o que o autor inspirado está dizendo aqui, o que Moisés está dizendo aqui, é que o Senhor Deus ele não escolhe o seu povo por algo bom no povo em si. Isso serve para nós como indivíduos, mas
por conta de seu amor. Sua soberana escolha é resultado de sua misericórdia. É algo que, de fato, nós não compreendemos, mas que está claro aqui nas Escrituras para a gente. Né? E esse texto, ele tem esse sentido de nos ensinar e de nos humilhar nesse ponto. Né? Não há absolutamente nada de bom no povo de Israel, e a gente vê que é de fato um povo de dura cerviz, um povo de rebelde, exatamente como nós. Né? E o apóstolo Paulo, ele entende isso e replica essa verdade lá em 1 Coríntios capítulo 1. Se aqui em Deuteronômio a gente vê essa verdade expressada de maneira coletiva com relação à igreja, em 1 Coríntios o apóstolo Paulo fala sobre os crentes individualmente. 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 26 a 29. Diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, de fato, o Senhor Deus não nos salva por algo em nós, mas por conta da obra de Cristo, por seu amor pelo seu povo. Né? E é interessante porque hoje em dia muitos contestam as cartas de Paulo, mas como a gente tem visto e como a gente vai ver, essas verdades a respeito da expiação limitada e da soberania de Deus na escolha de um povo, ela está muito presente no Antigo Testamento. Olha só, no capítulo 33 de Êxodo, que o Senhor Deus diz a Moisés: farei passar por... Êxodo 33, 19, não precisam abrir. Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Isso aqui é expiação limitada. Deuteronômio 14, versículo 2 diz: porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a terra, para lhe serdes seu povo próprio. Como eu disse, essa escolha soberana, ela flui de um amor, de uma graça, de nada, e não de nada que há em nós, muito pelo contrário. E o Senhor Deus, ele deixa mandamentos, ele deixa marcas no seu povo, para que eles sejam identificados pelo próprio povo, mas também pelas pessoas ao redor de que aquele povo é de fato o povo de Deus. E a gente vê isso no Novo Testamento com relação à santidade, né, de vida, mas a gente vê isso também no Antigo Testamento. A gente vai acompanhar alguns textos sobre isso. Eu queria pedir que os irmãos abrissem Êxodo capítulo 13. O Senhor Deus, ele estabeleceu meios para deixar claro e patente ao seu povo que esse povo é de fato seu. Antes da gente entrar nesse texto de Êxodo 13, que eu vou citar a partir do versículo 21, a gente pode pensar na questão da disciplina. Né? A disciplina, que é algo doloroso para o povo de Deus, ela tem um objetivo: restauração. Né? Aí a gente pode pensar na história do povo de Israel, que foi subjugado por povos poderosos, e o que todo aquele sofrimento causou àquele povo, senão arrependimento e a aproximação do Senhor. Ou a gente pensa de Davi como um indivíduo, os pecados como assassinato, adultério. Ele cita em Salmo 32, no Salmo 51, como o Senhor pesava com a sua ira sobre os seus ossos, sobre a sua mente, sobre a sua consciência. Mas toda essa disciplina, ela teve um objetivo: trazer o povo, trazer os santos do Senhor de volta para si. Mas se a gente olhar para as Escrituras, a gente vai ver que não é assim com aqueles que não pertencem ao Senhor, aqueles que o Senhor Jesus Cristo não expiou o pecado. E aí a gente pode citar Demas, podemos citar Judas, que foi alguém que andou com o Senhor Jesus, ouviu a palavra, viu a palavra encarnada. Podemos citar nações como Babilônia, Assíria, nações poderosas, mas que deram as costas para o Senhor Deus, e nações às quais o Senhor Deus não tinha derramado o seu favor.
E aqui a gente vê, de fato, a expiação limitada sendo destacada nesses fatos. Outro fato que marca a presença de Deus no meio do povo, Êxodo 13, como eu pedi para os irmãos abrirem a partir do versículo 21. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O Senhor é guia e é proteção dos seus. A gente podia citar o exemplo de Êxodo 16, como que cita o maná e as codornizes, o Senhor Deus sustentando o seu povo de maneira miraculosa. Ou, vou pedir para que os irmãos abram, o dia da expiação, Levíticos 16. Levíticos 16, eu vou ler a partir do versículo 16. Diz o seguinte: Eis que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um segundo o que pode comer. É isso mesmo? Desculpa, eu abri o texto errado. Levítico 16. Estava em Êxodo. Versículo 16 aqui. Vamos lá. Sacrifício pelo povo, dia da expiação. Assim fará expiação pelo santuário por causa da impureza dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Versículo 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e o porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto. Aquela ideia que eu disse no início sobre expiação, a culpa sendo transferida. E isso é extremamente didático, é a sombra do grande sacrifício. A gente sabe muito bem disso, sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Versículo 23. Versículo 23, depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho fino que havia usado quando entrava no santuário, e ali as deixará. Versículo 24, banharão o seu corpo em água no lugar santo, porá as vestes, então sairá e oferecerá seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo seu povo. A última prova nas Escrituras, a gente tem dezenas e milhares, mas de que o Senhor faz questão de mostrar com as suas leis e com suas bênçãos espirituais, de que ele tem um povo para si. Ele faz questão de mostrar isso. A festa da Páscoa, Êxodo, agora sim, Êxodo 12. A partir do versículo 5. Êxodo 12, a partir do versículo 5. O cordeiro, eu vou ler a partir do versículo 1 e aí a gente vai seguindo. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si. Para quem que ele falou? Para a congregação, para o povo de Israel. Ou seja, um povo em detrimento de outros. Versículo 3, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, mas se a família for pequena, então convidará ele o seu vizinho mais próximo. Versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Versículo 7, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais,
executarei juízo sobre todos os deuses no Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel. Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um novilho de sopa, molhai com o sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará a ferir os egípcios. Quando, porém, vir o sangue na verga da porta e ambas as obreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Para aqueles que gostam de inglês, né, devem saber, a palavra Páscoa no inglês significa Passover. E se você parar para pensar o que essa palavra significa, se você separar ela, é pass e over, passar sobre. Né? E é exatamente, eu devia ter pesquisado no original, acabei esquecendo, mas isso é muito interessante porque se você for levar o pé da letra que está dizendo aqui, é a festa do passar sobre, ou seja, o cordeiro imolado e o sangue na verga da porta é o sinal de que aqueles que estariam dentro daquela casa seriam poupados por conta da expiação, como a gente viu no texto anterior, que aquele cordeiro propiciou para aquele povo. E aqueles que não tivessem o sangue do cordeiro na porta, eles seriam visitados pelo destruidor. Né? E, mais uma vez, isso é extremamente didático. O texto diz que o Senhor Deus não olha para quem está dentro da casa, mas Ele olha para o sangue. O que nos poupa da destruição não são as nossas obras, não é quem nós somos, não é a perfeição diante dos homens, mas é o sangue do Cordeiro. Somente é exatamente isso, e somente isso que nos diferencia de todos. Né? E o Senhor Deus estabeleceu a Páscoa, e é exatamente isso que a gente vai comemorar amanhã, né? A Páscoa do Novo Testamento é a Santa Ceia do Senhor, e é bom a gente lembrar que porque a gente comemora essa festa, essa celebração, ela é uma marca de que pertencemos ao Senhor e que o Senhor expia os nossos pecados por conta de Cristo Jesus. E é isso que a Páscoa significava no Antigo Testamento, e é isso que ela significa no Novo Testamento. E aí a gente, para fechar essa questão da expiação limitada no Antigo Testamento, eu falei no início para que a gente pensasse sobre o caráter coletivo, né, do fato do Senhor Deus ter escolhido um povo para si, mas a salvação, obviamente, não deixa de ser individual. Né? O Senhor Deus chamou os seus antes da fundação do mundo, como de Salmo 139 escreveu, o dia de cada um dos homens, quando nenhum deles havia ainda. E isso é reportado de maneira coletiva nas Escrituras, mas também de maneira individual. Né? Olha o que o teólogo e pastor americano Cornelius Venema diz a respeito da eleição de indivíduos no Antigo Testamento. Ele fala que a escolha graciosa do Senhor por Israel ocorre por meio da eleição de indivíduos, é o que a gente vai ver. Indivíduos específicos que desempenharam um papel específico na história de Israel. Eu queria começar por Abraão. Neemias, capítulo 9, versículo 7, não precisam abrir esse texto, diz: Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, mas abram por gentileza Gênesis capítulo 12. A graciosa aliança de Deus com Abraão e sua descendência, de acordo com essa passagem de Neemias, com que a gente vai ver aqui em Gênesis, é fruto da escolha soberana do Senhor. Ele escolheu uns para serem seus, para ser seu povo de propriedade exclusiva sua. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Sai da tua terra, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Aqui a gente já vê a ideia de separar, né, de santificar um dentre, e ele sai, né, de Ur dos Caldeus, sai de um povo
que não conhecia, que não amava o Senhor, ele realmente tira Abrão dali, para a partir dali estabelecer um novo povo, para estabelecer a sua aliança com Abrão. E aqui na história de Abrão a gente tem a ideia da expiação particular, da redenção particular. Ele diz ainda no versículo 1, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De te farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Vamos lá para o capítulo 15. Era por meio de Abrão que as famílias da terra seriam abençoadas, como a gente viu no versículo 3, e o capítulo 15 testifica isso também. A partir do versículo 1, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. E ele continua, mas reparem nesses textos que a gente citou, um tratamento especial. O Senhor Deus promete ser escudo, proteção, e promete ser um Deus que galardoaria os seus, a Abrão e os seus descendentes. E é interessante pensar com relação ao estabelecimento da aliança, que o Senhor Deus ele ainda estabeleceu um rito cruento, que era a circuncisão, né? E o que esse rito cruento, como todos os outros, apontavam para o último dos ritos, e o maior dos ritos, que é o rito, e o único suficiente de fato, que é o do Senhor Jesus Cristo. E que através daquilo ele estava dizendo para Abrão, através do derramamento de sangue de um homem, haverá a expiação. Ele vai ser o que vai suportar a quebra da aliança por parte do povo. Ele vai expiar os pecados do povo. E desde o início, já em Abrão, no estabelecimento da aliança, a gente tem essa verdade bem estabelecida. E aí a gente passa para Isaac. Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 15. Diz também Deus a Abrão: a Sarai tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Eu a abençoarei, e ela se tornará nações, rei de povos procederão dela. É interessante esse texto aqui, né, de Gênesis 17, porque o Senhor Deus ele estabelece os seus meios para a salvação, né? E a gente sempre tem o hábito de, não só com relação à salvação, mas com relação a todos os decretos divinos, de colocar o Senhor Deus na parede, vamos dizer assim, né? Inquiri-lo, porque ele fez dessa forma. E é exatamente isso que a gente vê nesse texto, no versículo 17. O Senhor Deus, ele não se conforma com a promessa do Senhor. Na verdade, ele não crê que aquela promessa de que Sara teria um filho, que Abraão teria um filho, aconteceria, mas ele diz: eu tenho uma filha o filho da minha concubina, você pode fazer com que essa promessa aconteça através dele. Mas o que o Senhor diz no versículo 17? Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu dessa promessa, né? A um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz a Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. O que ele está querendo dizer é: aqui tem meu filho Ismael, não preciso de outro. Eu não posso ter filho mais, a minha esposa não pode mais ter filhos, mas eu tenho Ismael. Faça com que a promessa aconteça a partir dele. Mas não é assim que acontece com o Senhor. No versículo 19, ele diz o seguinte: o Senhor Deus, Deus lhe respondeu: de fato, Sara tua mulher te dará luz um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele, não com Ismael, estabelecerei com ele a minha aliança. Isso, como eu falei, né,
mais uma vez, é extremamente didático para nós, no sentido de que a expiação é limitada no ponto, até no sentido de que o Senhor Deus, ele tem misericórdia de quem ele aprova. De fato, existia Ismael ali porque o Senhor Deus não o escolheu para dar esse prosseguimento à promessa, ao estabelecimento da promessa, ao desenvolvimento do povo de Israel. É óbvio que nós não podemos compreender a mente divina nesse sentido, mas o fato é que ele estabeleceu antes da fundação do mundo de que através de Abraão, Isaque e Jacó a aliança seria estabelecida. E como a gente já viu, né, nos textos de Êxodo, o apóstolo Paulo, Deus tem misericórdia de quem lhe apraz. E através dessas histórias, meus irmãos, a gente vê a bondade e a misericórdia de Deus, né? Muitas vezes nós duvidamos do amor e da graça do Senhor Deus, porque um irmão nosso uma pessoa querida nossa não teme ao Senhor, porque ela não ama o Senhor. A gente sabe o destino daquelas pessoas que dão as costas para o Senhor Deus, mas a gente precisa pensar no fato de que o que nós merecemos, toda a humanidade, inclusive o povo de Israel, inclusive a igreja, inclusive nós da Igreja Presbiteriana de Ponta da Areia, é o inferno, é a ira de Deus. Mas o Senhor Deus, ele é gracioso e nos dá aquilo que nós não merecemos, que é o Senhor Jesus Cristo. Abram, por gentileza, em Romanos, capítulo 9. O apóstolo Paulo compreendeu perfeitamente a história de Isaque e o que ela significa a respeito no que diz respeito à eleição, expiação. E embora a descendência de Abraão incluísse Ismael, ele não estava nos planos do Senhor para que fosse alguém que tivesse o favor dele. Romanos 9, a partir do versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Romanos 9, de 6 a 9. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência, isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara te dará um filho. Em outras palavras, né, como diz João capítulo 6, versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e de modo nenhum o lançarei fora. Então, o que aconteceu com Abraão, com Isaque, o que a gente vai ver que aconteceu com Jacó, a verdade é a eleição, é a expiação limitada. O Senhor Deus teve graça, derramou o seu favor, a sua misericórdia sobre eles, para que eles pudessem vir a Cristo, e Cristo de modo nenhum os lançará fora. A gente vai ver isso na perseverança dos santos, né? Mas a nossa expiação, a nossa redenção, ela repousa apenas na escolha soberana e bondosa do nosso Deus. E, por último, a eleição de Jacó, Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 19. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel. Versículo 21. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. A gente vê em outros textos do Antigo Testamento, nos profetas menores, que a promessa ela seria cumprida independentemente de ser algo impossível aos olhos do homem. A gente viu que uma idosa concebeu, e a gente vê agora que uma estéril ela concebe. Então, assim como a expiação é algo extraordinário que nós não podemos compreender, o Senhor Deus, de maneira também extraordinária e incompreensível a nós,
Ele estabelece os meios para que a sua promessa seja cumprida. E olha que interessante, no versículo 22, Rebeca inquire ao Senhor porque ambos os seus filhos lutavam no seu ventre, né? Versículo 22 do capítulo 25 de Gênesis, os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? Consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Em resposta, né, o Senhor Deus, ele responde essa inquirição trazendo uma verdade extremamente profunda para nós. Embora o irmão mais velho e mais forte tenha essas características e possa parecer ter determinada primazia, o Senhor Deus escolhe o mais novo e o mais fraco para se sobrepor e para fazer com que a sua promessa tomasse lugar. Tudo a ver com o que a gente viu ali atrás. A salvação não tem a ver com as nossas características, com as nossas qualidades, até porque a gente sabe que principalmente espiritualmente nós não temos nenhuma. Mas aqui está se falando sobre um em detrimento do outro, ser o beneficiário do favor de Deus de forma salvífica. E aí, para ilustrar isso muito bem, lá no capítulo 35 de Gênesis, para finalizar essa história dos patriarcas, capítulo 35, versículo 10, disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, o escolhido do Senhor, né? Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o seu nome. E a partir dele, a nação de Israel, a igreja do Antigo Testamento, foi estabelecida. Então, o Senhor escolhendo o seu povo, um povo para si, redimindo, e não, também através do corpo, mas através de pessoas, individualmente, o Senhor Deus vai estabelecendo a sua vontade e fazendo com que a sua promessa ela aconteça de fato. E diante dessas histórias, meus irmãos, ficam 2 coisas muito importantes para que a gente considere. Uma coisa que a gente já falou bastante a respeito do mérito ser apenas de Cristo, né? E em cima disso eu queria que os irmãos abrissem em Romanos 9 para finalizar essa história de Jacó. Romanos 9, versículo 11 em diante. Não há mérito na nossa salvação e não há absolutamente nada em Jacó que o tenha sido feito merecedor dessa escolha. Diz o seguinte: ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Isso aqui é expiação limitada. Em segundo lugar, além da questão dos méritos serem apenas de Cristo e não termos mérito algum na salvação, algo importante da gente pensar, que eu repeti algumas vezes aqui, é a conexão da salvação de indivíduos com a salvação do povo, né? O que isso é importante para que a gente pense hoje na nossa realidade como igreja local, né? É que é no meio do povo de Deus, como a gente viu através do dia da expiação, né, do dia da Páscoa, que o Senhor Deus ele redime os indivíduos e ele assim fortalece o seu corpo, né? E esse é um dos motivos pelo qual o Senhor Deus, ele tantas vezes, o nosso pastor, melhor dizendo, tantas vezes fala a respeito da reunião de oração, do dia do Senhor, da pregação, da palavra, porque é aqui no meio do povo de Deus que nós somos restaurados, que nós somos confrontados, que nós somos trazidos ao arrependimento, que o Espírito Santo de fato
age em nosso coração. E diante desse panorama, meus irmãos, do Antigo Testamento, agora bem rapidamente a gente olha para o Novo Testamento. E, obviamente, a palavra é uma só. A gente deve considerar os textos do Novo Testamento, olhando para as verdades também do Antigo Testamento, elas vão se completar, né? Abram lá em João capítulo 3, versículo 16. Tem um princípio de interpretação aí, né, de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, como se o Antigo Testamento já não fosse suficiente para que a gente compreendesse a expiação limitada. O Novo Testamento ele é repleto de textos que ratificam essa verdade. João 3, a partir do versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Às vezes as pessoas param só por aí nesse texto, né? E inclusive a gente tem um amigo pastor, que ele até piada entre os pastores amigos, porque uma vez ele chegou para um amigo pastor e falou assim: rapaz, tu acredita que esse mundo aqui de Gênesis significa mundo? E ele ficou, e a gente começou a rir, mundo aqui é mundo e tudo mais. O que ele queria dizer é que na verdade o texto não está falando sobre expiação universal, né? E a gente precisa compreender, na verdade só se a gente continuar lendo o texto a gente vai entender o que isso quer dizer, né? Mas apenas para ilustrar isso, né? E na verdade quem entende a expiação universal a partir de Gênesis 3,16 apenas é muito raso na própria leitura. Mas é como para quem gosta de futebol, né? Você ama o seu time, né? Você ama demais seu time, você acompanha, mas isso não significa que tenha jogadores no seu time que você odeia. Eu mesmo tenho um monte, né? Você não deixa de amar o seu time por isso. Essa foi uma ilustração um pouco tosca, mas o próprio texto, ele continua. Vamos ver o que ele diz aí. Na verdade, vamos voltar para o versículo 5. Se realmente Gênesis 3,16 fala sobre expiação limitada, expiação universal, como a gente vai entender o próprio capítulo? João 3,5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. No versículo 18 de João 3, quem nele crê não é julgado, o que nele crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aí no versículo 36 do mesmo capítulo: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Em outras palavras, o que está aqui em Gênesis 3 é que aqueles que não creem no Senhor, que não são alvo da sua graça, eles já estão condenados. Atos 13, versículo 48 diz: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Não há espaço para universalismo nas Escrituras, não há espaço para teologia arminiana nas Escrituras. Isso tem implicações muito sérias com relação à eficácia da obra de Cristo. Mas se a gente pegar as palavras, por exemplo, que o Senhor Jesus usa na sua palavra, né, nas Escrituras: expiar, redimir, reconciliar, cobrir, são palavras que dão ideia de um ato ativo do nosso Senhor e de uma passividade da nossa parte, não é? E essas doutrinas, meus irmãos, elas devem ser rechaçadas, porque as Escrituras não só não falam delas, mas elas condenam essa verdade. E condenam essa mentira da expiação universal. E se nós quisermos crescer na fé, se nós quisermos crescer em saúde espiritual, a gente deve rejeitar essas mentiras. Mas, finalizando o texto, meus irmãos, eu espero que essa questão esteja ficado clara para nós. Eu queria fazer apenas uma breve aplicação para a gente, né? Diante de tudo isso que a gente ouviu.
e dizer o seguinte, que a santidade, né, ela é um sinal da expiação dos nossos pecados. E se as Escrituras dizem que o Senhor Deus, lá em Efésios 2, né, que criou meios para que as obras, né, foram criadas de antemão para que andássemos nelas, e se Ele diz que o nosso amor é reconhecido pela nossa obediência, ou seja, João 14, né, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, se a gente não ama o Senhor, se a gente não busca ter comunhão com Ele, com a Sua palavra, se não buscamos ter vida santa, se não somos santos de fato, isso é uma prova de que muito provavelmente nesse momento nós não estamos com o sangue do Cordeiro sobre nós. Então, diante de tudo isso que a gente ouviu, é importante a gente meditar nisso. Será que somos santos? Né? Hebreus diz que ninguém verá a face do Senhor sem santidade. É o Senhor que nos dá isso de fato. Mas será que somos povo de Deus? Estamos aqui no meio, citamos exemplos de Demas, citamos exemplos de Judas, estamos aqui no meio do povo, ouvindo a palavra, né? Inclusive, na mesa da ceia, os apóstolos olhavam uns para os outros e falavam, mas quem? E de fato nós não podemos ler o coração, mas como é feito todo domingo na celebração da Páscoa, né, nós precisamos examinar o nosso próprio coração para ver se de fato pertencemos a Cristo, para ver se de fato o sangue do Cordeiro está sobre nós. Porque se o sangue do Cordeiro não estiver sobre nós, o destruidor virá e a morte será certa. Então, que essas verdades a respeito da expiação limitada estejam em nossos corações e que elas de fato nos ajudem a buscar uma vida de santidade, a confirmar a vocação e a eleição do Senhor na nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus bondoso, louvamos o Teu nome pela Tua palavra, Senhor, porque o Senhor nos dá compreensão dela, mas nos ajuda, Senhor, a amá-la, porque muitas vezes não compreendemos, porque muitas vezes somos fracos, ó Pai, e nos submeter, muitas vezes somos rebeldes ao Senhor Deus por conta da nossa dura cerviz. Ajuda-nos, ó Pai, a nos maravilharmos com a Tua graça, nos maravilharmos com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, e a louvarmos o Teu nome, porque sabemos, ó Senhor Deus, que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Antes da fundação do mundo, o Senhor Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, e sabemos que o Senhor virá nos buscar em breve. E que não deixemos, ó Senhor Deus, de pensar nessas coisas, de nos instigar a viver uma vida de santidade. Pedimos que o Teu Espírito nos seja concedido cada dia mais para que vençamos os nossos pecados, para que vençamos, ó Pai, o temor, a fraqueza na fé, Senhor Deus. E se há alguém, Senhor Deus, aqui que ainda não conhece ou reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Senhor Deus, dá a esse irmão um senso de urgência, dá a essa pessoa um senso de urgência, para que em breve seja nosso irmão em Cristo Jesus, ó Pai. Porque se morrer nesse estado, ó Pai, a morte, a separação eterna do Senhor Deus, o fogo eterno esperará essa pessoa. Então, tenha misericórdia de cada um de nós aqui, Senhor Deus. E aqueles que Te conhecem possam Te amar cada vez mais, meditar nessas palavras e viver por meio delas, Senhor Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor, é o que Te pedimos. Em nome de Jesus.